Eu sou natural de Ponte Serrada, mas hoje a minha família mora em Irani, né? Onde foi o meu primeiro ano que eu saí jogar, eu já morava no Irani, né? Foram 19 para 20 anos de futsal, né? Passei aí Aham. nessa ida, nessas andanças aí de pra lá e pra cá, né? Quando eu fui morar no Irani, que a gente começou a jogar sem saber que as coisas iam dar certo, né? Foi no micro-regional lá em Itá. Na época, foi em 94. Aham. Aí tinha a Raiz, a Sumatra Raiz de Lindóia do Sul, onde tinha time estadual. E os Sim. joguinhos ia ser lá, né? Os joguinhos ia ser lá. Então o cara me viu jogar, o professor Bito, nunca mais esqueci dele, um cara que me ajudou bastante. Então na outra semana ele bateu lá em casa, pediu se eu queria ir morar já lá em Lindóia e essas coisas tudo. Tivemos uma conversa com o pai, como era o sonho do meu pai, né? E meu sonho também de ser jogador, né? Fui tentar lá e graças a Deus deu certo. Foi o primeiro passo meu lá. Fomos vice-campeão da fase micro dos joguinhos na época, que era joguinhos que era considerado assim, vamos dizer assim, todo mundo queria ganhar esses joguinhos, né? E Aham. na fase micro a gente acabou de caindo fora e eu subi pro adulto lá, para fazer parte do adulto já. Então Aham. ali começou tudo, cara. Começou tudo ali a minha carreira, vamos dizer assim. E meu sonho era de jogar na Sadia. E nós fizemos aquela final contra a Concórdia, na Sadia de Concórdia, na época de 94, que foi, eu tive o privilégio de realizar meu sonho de ser convidado para disputar os Joguinhos Abertos. O professor era o Cigano na época, mas ele acabou indo para o Rio Grande do Sul e o Gil assumiu. O Uhum. Gil assumindo e daí eu tive a oportunidade de vestir a camisa da Sadia e fomos consagrado campeão dos Joguinhos Abertos aquele ano. Então as portas deu tudo certo para mim. Aí, depois dessa dia aí, tu foi pra onde? Aí nós comecei, daí eu comecei, voltei, fomos campeão dos Joguinhos Abertos em 94 pelo Concórdia, Sadia de Concórdia, lá em Jaraguá, aí Tuporanga. E Aham. daí E daí eu voltei para Lindóia para ficar no adulto lá já, né? Fazia parte já do elenco do adulto. Jogava pouquinho, mas sempre viajava junto com ele. Tive uma felicidade de ir disputar um quadrangular na época, lá em Aham. Santa Maria, onde tinha a Sumatra, lá, a filial lá. Foi nós, na época, em Passel, Perdigão de Videira, foi a Sadia de Concórdia e a Enxuta. Então tive o privilégio de estar no meio lá, criança, né? Conhecendo todos aqueles caras que foram seleção brasileira. Ali tinha Danilo, Fininho, Manuel Tobias, Serginho, goleiro. O Serginho, que foi o melhor do mundo, né? Então teve vários jogadores ali que nossa, era o espelho nosso, né, na verdade. Então eu Aham. tive a oportunidade já de tão cedo estar ali. E no ano seguinte, de 95, 96, eu recebi um convite para ir para São Ludgero, lá no projeto que teve lá de São Ludgero. O treinador era o Luiz Carlos Fracaro. E o primeiro ano de 95, aconteceu quase o mesmo fato que aconteceu quando eu fui para Lindóia. Aí a gente perdeu a final dos Joguinhos Abertos, que eu era joguinhos, mas eu já estava jogando adulto também, quase repetiu a mesma história. É. Aí tive um convite de Floripa, do Nelsinho, professor Nelsinho lá, né, que foi treinador da Tuper na época de São Bento. Fiz um convite, ele me fez um convite se eu queria ir lá jogar os Joguinhos Abertos, que aconteceu em São Miguel em 95. E a gente também acabou de ser campeão daqueles Joguinhos Abertos. Em 95 eu recebi o convite para ir para o Havaí de campo, aí acabei de não indo, e eu optei por ficar no salão. Aí eu voltei para São Digero, fiquei lá em 95 e 96, né? E daí eu recebi o convite, como o Cigano já me conhecia, aí eu vim para Chapecó na época da Bebê Rotesma, 97. Aí Certo. disputei, fiquei em Chapecó 97, que não tinha adulto ali, tinha o nosso Casa Toso, mas era outra coisa. Então eu fiquei em 97 com o Cigano na Bebê Rotesma em Chapecó, onde fomos para Taça Brasil em São Caetano. Aí tudo estava dando certo para mim, sabe? Em São Aham. Caetano eu fui, né, não querendo me, tipo, vangloriar, porque não gosto muito de falar de mim assim, sabe? Mas foi tudo Aham. fato verdadeiro que aconteceu. Eu fui vice-artilheiro lá da Taça Brasil. Recebi um convite do Minas Tênis, tem até hoje o clube lá. E devido, que nem eu te disse, devido a gente sair, hoje tudo tem empresário, hoje tudo tem as pessoas que direcionam. Na verdade, eu fiquei meio com medo de ficar longe de casa e acabei ficando. Em 98 que eu fui a Seara, daí. Meu primeiro ano de adulto foi em Seara, que daí na época era outro nome, né? Ali só levava Seara, mas tinha
empresa ali, e o Finco Alimentos que assumiu ali na época, o Mauro. O Mauro que Aham. me levou para lá. O Mauro me levou para lá. Então ali foi feito um trabalho também bom ali. Tive a oportunidade de jogar com o Zequinha, cara. O Zequinha jogou comigo o último ano dele. O Zequinha tá louco, né? Uhum. Cara sensacional nessa parte, me ajudou bastante. Joguei com o Benatti, aí tinha o Ike da Perdigão, tive a felicidade de jogar junto com ele também. O Jássio, o goleiro, sabe? Aprendi. Eu era uma criança praticamente, e aprendi muito com esses caras, e devo muito a eles também. Aham. Aí em 99 fui a Palmitos, que teve o primeiro ano do projeto lá de Palmitos, se consagramos ainda campeão estadual da primeira divisão na época, onde o time subiu em 2000, né? Fomos campeões lá invicto em casa, empatamos uma partida, se não me engano, o resto foi tudo vitória. Aí 2000, que nem, né, eu sempre bato na tecla de não ter um cara direcionando, a importância de ter as pessoas certas nos momentos certos, né? A gente, aquele ano eu fiz 48 gols aquele ano, cara. Eu É. fiz 48 gols aquele ano na primeira divisão, onde as portas se escancararam para mim, sabe? E eu recebi convite do Nelsinho, que foi meu treinador em 95, me fez o convite para mim ir para Tupera, aquele ano que a Tupera ganhou tudo, né? Lá tinha Altair, tinha Jonas, o Seco. O Seco é meu ídolo, o Seco Zanetti é meu ídolo, falo com ele até hoje. Comecei a fazer as coisas que ele fazia, criança, porque ele foi meu ídolo, na verdade, do futsal. Falo para ele, falo para todo mundo, né? O Seco foi um cara que eu me espelhei muito, sensacional, um cara, coração grande, uma história linda aí no futsal, né? É. Então ele estava lá para jogar os jogos abertos, depois lá tinha o Paulo Lodo, que tinha vindo o Carlos Barbosa, e que nem eu te disse, por não ter uma direção assim de um certo receio, um certo medo, porque aqui no Oeste a gente se conhece, e naquele tempo eu já tinha ido para o litoral, mas eu fui com bastante gente daqui de cima também. E eu fiquei meio assim, cara, porque, que nem eu digo, a gente aqui criado no mato e aquela experiência assim de novo, já tá no meio dos caras assim, mas era para mim ter ido, sabe? Mas eu resolvi Aham. de ficar. Recebi também a proposta na época do Maneca, que era não era a Malve ainda, foi um ano antes, que foi em 99, que foi o último ano do Jaraguá Breithaupt, né? Mas os jogadores eram os mesmos ali, James, Chico, Leco, aquele timão que também ganhou tudo. Então tive a oportunidade de receber esse convite também. Até encontrei o Maneca quando a gente jogou contra aquele ano, porque daí em 2000 eu fiquei em Palmitos também, e era divisão especial na época, e era muito gostoso de jogar. Aham. Então, dependendo se era grande, time pequeno, caiu e não tem, né? Quando a gente foi se encontrar junto, ele me falou que estava me esperando. Estou te esperando até hoje dizer. Mas são as opções, né, que a gente faz, escolhas às vezes certas. Não sei se foi certo, se foi errado de eu ter ficado em Palmeiras, né? Ou uma empolgação também de ter ficado campeão. Ah, Em sim, né? Depois é 99, uma. né? Às vezes a gente cria aquele. Mas, né? Passou, o tempo passou. Sim. Aí, aí 2001 voltei para Seara. Voltei para Seara. A gente começou ali com um time de divisão especial, mas não demos muito resultado ali. Daí foi trocado o treinador, de ver o Banana. E o Banana chegou, cara, e fez um trabalho excelente ali, sabe? Claro que, por um lado, é triste, porque foi dispensado alguns jogadores. Eu tive a felicidade de ficar também naquele time ali. Ele trouxe o Túlio do Banespa, depois foi seleção italiana, trouxe o Marcelinho, aquele ano que o Flamengo entrou na liga, ele trouxe o Marcelinho, trouxe o Ricardo da Tuper na época, trouxe o Tom. Tom era um goleiro do Corinthians. Aí depois veio o Careca, ele mora em Videira, que foi o goleiro Careca, tinha vindo do Fluminense. Então o Banana trouxe praticamente a base, ele acreditava ali, mais nós ali. Fez um baita de um trabalho. Chegamos na semifinal e perdemos para ir para a final, perdemos para Palmeiras ainda. O Palmeiras tinha feito também um baita de um time. Ali tinha Edson Poo, Arno, tinha vindo o Carlos Barbosa. Então era muito gostoso de jogar essa época aí. Então acabamos de perdendo para eles, mas foi um ano também muito bom ali para nós todos ali, sabe, para a Olha. cidade também. Aí 2002, 2003 eu fui para Chapecó. Aí ali Aham. começou um projeto com a Umbro ali, foi o primeiro ano que começou com a Umbro ali, tem até hoje, né? E daí juntou campo com futsal, por nome. Não Uhum. patrocínios, mas
mas para levar o nome da Chapecoense no futsal também, foi o primeiro ano ali. Então, 2002, 2003 eu fiquei ali. Foi feito também um baita de um time ali. Altair, pivô. Aí o Eca tá jogando até hoje, joga no Jaraguá. Aí veio o Feio, o goleiro, que tinha jogado comigo lá atrás no Juvenil, na Sadia. Aqueles joguinhos abertos da Sadia. Então, tinha o Eca, tinha o Duda, tinha o Marlon, tinha o Jonas. Depois veio o Bela que foi campeão pelo Inter, né? Jogou no Carlos Aham. Barbosa, o Bela tem uma história linda, seleção brasileira. Veio ali com nós também, foi feito um baita de um time, um grande trabalho também. O Maneca veio, depois ele foi pro Joinville, depois assumiu o Zequinha, então foi feito um trabalho muito bom ali também e acabamos de perdendo para Anjo aquele ano. A semifinal perdemos para Anjo. Em 2004, aí eu recebi o convite para ir para Criciúma com o Maneca de novo. Ele tinha Ah, feito o convite do Jaraguá da Italpa na época. certo. Então, daí foi o Júlio joga no Tubarão hoje, é o capitão do Tubarão hoje, né, da Liga. Foi o Júlio, foi o Bico Pelentira, que de Videira, tá na Itália hoje, e foi o Eca, foi o Duda e era eu, os cinco que ele queria. Adivinha quem não foi? Ele, né? Não, eu que não fui. Bom. Aí, então daí eu recebi o convite de ir jogar em São Lourenço. E foi em São Lourenço, só que em São Lourenço também foi um ano muito bom. Foi um ano muito legal. Fomos campeão dos Jogos Abertos da Série B, que teve, quando eles iniciaram a Série B dos Jogos Abertos, para quem, né, que foi em Dayal e Pomerode, a gente foi campeão naqueles Jogos Abertos da Série B. Então foi um ano legal. Era divisão especial ali. Foi o Ney, que hoje é o treinador de goleiro Foz. Tinha o Alex ali. Foi feito um time muito bom ali também. Tinha o Augusto, hoje deve estar na Rússia, se eu não me engano. Os patrocina a cidade, aceitaram de uma maneira assim, onde foi quase tudo um começo também, sabe? Aham. Então, a Malve foi lá, fizemos frente com eles. Foi um ano bem bom também. 2005. Então, aí em 2005 eu fui para Tapejara. Tapejara lá, Série Ouro, lá em Tapejara, aqui perto de Passo Fundo, de Aham. Erechim. Aí o Lacerda tinha jogado comigo. O Lacerda, que é o treinador de Pato Branco, hoje, ele tinha jogado comigo e foi meu treinador nos Jogos Abertos quando eu estava lá em Seara. Os Jogos Abertos foi em Lages. Ele virou treinador ali, porque o nosso treinador tinha. O nosso treinador, nós estávamos sem treinador, na verdade. E daí depois que aconteceu o fato de vir o Banana. Mas ele tinha assumido tudo ali. Aham. E então, daí, se eu não estou enganado, né, cara, se eu estou falando assim alguma coisa, mas acredito que foi bem assim. Aí ele virou treinador nessa época. Aí, em 2005, ele me ligou. Se hoje, Maurício, você não quer vir aqui para Tapejara, para Série Ouro, aquelas coisas, tudo que eles falam, né? E eu, como conhecia ele já, um cara com um coração grande, disse, eu vou. Acabei de 2005 indo para Tapejara. Ali joguei com o Katinski, cara. Meu Deus, o Katinski, né? Que era toda sadia, Aham. né? O velho Katinski, pivôzão, nato, né? Cara que decidia também para nós ali. Ali tinha o Gadeia, que hoje tá lá na Espanha. E tinha o Tata, hoje naturalizado russo. Tem vários caras ali que. O Feio foi o nosso goleiro, que jogou comigo em Chapecó, na Aham. Sadia. Então, ali foi um time muito bom também, né? Ali era complicado, ali tinha que treinar bastante, né? Porque, como tinha os times de liga, na época tinha até Horizontina, que era John Deere, né? Até o treinador era Paulinho Saranduva, que hoje é o treinador aqui que é o treinador de Joaçaba. Aham. Então, ali, cara, tinha que treinar muito. Daí na terça, como eles jogavam na liga no final de semana, na terça você tinha UX, meu Deus, tinha UX, que os caras de seleção brasileira ali. Então na terça você jogava com a UX, na quinta você pegava o Atlântico. Aí passava o final de semana, ele jogava a liga, na segunda você pegava o Carlos Barbosa. Aí daqui a pouco você pegava o Horizontina, entendeu? E graças a Deus Sim, ali nós bastante. fizemos um trabalho muito bom também ali. Só que ali eu não me lembro se eu fiquei 5 ou 6 meses ali. Porque 2005 tinha um projeto aqui em Xanxerê, a FX, quando foi o primeiro ano da FX ali, resolveram entrar no Uhum. estadual, e a minha ex-esposa, ela trabalhava na Agroeste. Pra você ver que é engraçado, né? Os caras
fizeram pedido se eu queria vir, ou dispensavam ela, entendeu? Olha que engraçado que é, né? É. Tipo assim, eu vinha para ele para jogar em Xerê, ou eles Obrigado. dispensavam ela naquela época. Né? Não, daí eu fiquei numa situação que. E daí eu tava, tinha um blog, engraçado, né? Tinha um blog lá de Porto Alegre que falava os nomes do pessoal da Série Ouro. Eu devo tudo ao Katinski, né? Eu tinha 5 jogos, eu tinha 8 gols na época. É. Eu tava muito bem, porque o Lacerda é um baita de um treinador, sabe? Então ele deixou tudo encaixadinho. E eu tava naquela liga, né? Chutava, não dava gol e o nome começou a sair. E nós fomos jogar pra Ubra lá, os caras queriam que eu fosse pra Ubra na época. Eu disse, meu Deus, é agora que eu vou, né? Eu vou ir pra Aham. Ubra. E daí, na semana, não me lembro se foi na semana ou na outra, cara, pra mim ir eu digo, eu vou pra Ubra, né? Mas tá louco, lá tinha Índio, Jonas, Rogério, goleiro, só os caras de seleção. Eu digo, agora eu vou. Aí Aham. o cara me liga dizendo aquela ali, né? Aí eu tive um contato com ela, digo, ela falou, vai ter que vir. Aí eu peguei as minhas coisas, não fui nem pra Uber, nem fiquei nem tabejar. Mas ó, a parte foi uma conversa lá, eles entenderam que não tinha o que eu fazer, né? Então Aham. peguei e vim pra Xanxerê. E foi um ano muito bom também. Fizemos uma final em Xanxerê 2005, ali eu cheguei na metade do ano, fizemos uma final com a Unisul. O ano que a Unisul subiu, Uhum. era Unisul o nome, né? Hoje é Tubarão, na época era Unisul, jogava o Vandré. O Vandré está treinador do Joinville de Sub-20 ali agora. Os caras tinham um baita de um time ali, a gente perdeu a final para eles na terceira partida. Mas foi um ano legal, chegamos na final, né? E daí, 2006, quando a gente subiu, tive a oportunidade de treinar. O Marquinhos Xavier também veio, fez um time ali para nós ali, foi convidado para o treinador da seleção brasileira hoje, né? Aham. Eu tive a oportunidade de ficar, ele ficou pouco tempo, mas tive a oportunidade de trabalhar com ele, um cara também sensacional, assim, que nos ajudou muito, ajudou a montar o nosso time aqui dentro da divisão especial. Fizemos um ano da divisão especial muito bom também. Ficamos, se eu não estou enganado, ficamos terceiro Jogos Abertos, que aconteceu aqui em Joaçaba. Aham. Então, foi um ano muito bom também. Que nem eu disse, eu tive a oportunidade de estar no meio dos caras certos na hora certa, porque sempre, a maioria dos anos que eu joguei ali, sempre, às vezes, entre os quatro, terceiro, fazia uma final. Não ganhei Aham. muito título, mas eu estava sempre nesse bolo aí, sabe? Aí, Sim. 2007 o Lacerda acertou em Pato Branco. Aí Ah, adivinha, né? Daí 2007 ele me levou para Pato Branco. Em aham. 2006, ele já estava em 2006. Ele foi campeão lá da Série Ouro do estadual lá. Fizeram a final com o Sim. Maran. E Aham. 2006 era para mim ter ido, mas aquele medo daquela negócio que tinha me falado, eu acabei ficando ali, né? Então daí 2007 eu fui para Pato Branco. Começamos a treinar lá em janeiro. Fomos para Taça Brasil lá em Taça Brasil que foi em Joinville, né? Aí Aham. tava nós, tinha Carlos Barbosa, Joinville, a de Ondir Horizontina, tinha os times de Mato Grosso, Taça Brasil boa ali, tinha o Moarama, fizemos um campeonato ali bom também. Não chegamos na final, mas foi todos jogos equilibrados com esses caras aí, né? Considerado uns caras de seleção brasileira. Então, a gente treinava demais, né? A gente treinava muito. O Lacerda sempre falava com nós podemos, não precisa ter muita qualidade, não. Nós temos que estar bem fisicamente para pelo menos correr igual os caras. Sim. Ou pensar igual os caras, alguma coisa nós vamos ter que fazer. Então ele trabalhava nós dessa maneira para nós sempre estar ou alto nível ou perto do alto nível. Então a gente treinava muito, cara. Não tinha sábado, às vezes não tinha domingo, mas estava lá treinando. E não treinava 2 horas, nós treinava ali perto de 5 horas. O treino era às 5, a gente já começava a bater bola aí nos goleiros aí 2 horas, tava no ginásio 3 horas fazendo um trabalho lá, né? Com eles, para depois ainda treinar, né? Então era É. assim. Aham. E daí, em 2007, eu fiquei em Pato Branco. Fiquei até metade do ano em Pato Branco também. Aí teve um caso lá de alguns patrocínios saíram. E a diretoria foi bem aberta com nós também, diz assim, quem quisesse sair, saía. O Lacerda acabou de saindo. Os guri ali, tinha os guri de São Lourenço. E tinha o Gadeia também, ali tava o Catata. Esses caras que tinham jogado comigo antes, porque onde o Lacerda ia, mais ou menos, ele acreditava que ia dar certo e levava nós, sabe? Aham. Então, daí os caras acabaram saindo também.
Mas lá foi um baita de um time, meu Deus, tinha o Serrão, Rio de Janeiro, um baita jogador, meu Deus, cara, esse cara aí era Lavardinha, pivô, Paulo Lodo, aquele que era para mim ter jogado com ele, lá tinha oportunidade de jogar com ele, um baita de um goleiro também. Tinha o Léo, que jogou com o Bela nas antigas, que eu tinha oportunidade de conhecer eles antes. Foi campeão com o Inter. O Léo jogou na Enxuta, jogou com o Carlos Barbosa também, só os caras, né? Tinha a oportunidade de estar no meio deles também, aprendi muito. Mas acabou dos patrocínios ali, uns patrocínios dando para trás ali, e todo mundo meio que se espalhou, sabe? Aham. Aí eu fui, em 2007, metade do ano, eu fui disputar as final da prata, lá em Sobradinho. Eu nem conhecia a cidade, cara. Eu fui por uma indicação, assim, que o cara precisava de um cara conhecido meu, me indicou lá e o cara pediu pra mim. Aí cheguei lá, digo, beleza, né? O cara, cheguei lá e fui ver a tabela, não tinha visto a tabela, ainda os caras estavam em penúltimo. Disse, meu senhor, só Jesus agora, né? Aham. Daí cheguei na terça, na quinta-feira, tinha um jogo contra São Leopoldo, lá em São Leopoldo. O treinador deles era o Peri, que tá no Minas agora. Ah, Foi sim. meu treinador também, o Peri, ali em Seara, um período ali, aquele ano. E daí eu cheguei lá, os caras disseram, só que precisamos trazer jogador, né? Aí indiquei um pivô ali do Paraná, o Clade, muito bom. O meu irmão, levei meu irmão, que o meu irmão também tem uma passagem muito boa no futsal. Jogou 4 anos em São Bernardo, jogou na Malva com o Falcão. E disse, é você mesmo? Pode vir pra cá, né? E fomos ajeitando, fomos ganhando uma, perdendo outra, e fomos ajeitando. E chegamos o segundo turno, a gente chegou a ficar em segundo. É. Deu tudo certo. O professor Leonardo, experiente professor Leonardo lá, meu Deus, o professor Leonardo é uma baita de uma pessoa também. Treinador muito bom, fui muito bem acolhido naquela cidade também, né? Tem uns contatos de uns amigos meus lá também, então foi uma passagem muito boa ali. E acabamos de perdendo a semifinal para o Três Coroas. Três Coroas, Aham. que o treinador do Atlântico hoje jogava, lá o Gordo jogava, o Sinoê jogava. É que a gente acabou de perdendo a semifinal para eles daí, fora de casa, né? Lá na casa deles. Empatamos em casa e mas foi esse um ano do que estava e aonde a gente chegou. Aí 2008 eu voltei para Tapejara. 2008 eu voltei para Tapejara. E daí o Hum. treinador lá era o Sandro de Palmitos, né? Uhum. Sim. O Sandro de Palmitos, um baita jogador também, jogou Liga Nacional e tudo. E foi feito um time ali e o presidente lá que já me conhecia, ele disse que se eu queria ir para lá, falei que eu aceitava o convite, até porque já conhecia, né, como que funcionava o clube, né? Então os caras corretos, né, com aquilo que falava. Então eu acabei de 2008 ficando ali em Itapejara. Aí a metade do ano o Sandro foi para Palmitos e acabou de vir do Lacerda. Então também já conheci o clube. Em 2008 a gente fez um campeonato não tão bom, não tão ruim também, ficou naquele meio termo, sabe? Mas foi legal também aquele 2008. Aí tive a felicidade de 2008 daí de a minha ex-esposa ah, daí engravidou, veio o João, né, meu filho. Daí 2009, como ele recém tinha nascido, 2009 eu fiquei em Seara aquele 2009 lá para disputar a primeira divisão lá em Seara daí. Eu fiquei o tempo Uhum. todo lá com eles lá e não quis ficar muito longe. Daí eu já comecei a sentir o amor do pai, né, que ele zoou, e sempre perto com ele, né. Aham. Aí 2010, fui para Chapecoense de futsal ali com o Aguinaldo, recebi o convite com ele, daí falei que só se fosse nós todos, né. Aí eles foram comigo aquele ano, 2010. E a metade do ano eu decidi de parar em 2010. Se eu não quero mais jogar bola e quero ficar cuidado deles ali. E daí, em Aham. 2010, eu pedi dispensa de novo porque eu não queria mais jogar. Daí voltei para Seara, tinha time ali, né? Voltei para Seara, mas já tava meio que só aquele time, tipo, tinha time só para ter time, sabe? Então, daí fiquei ali com eles ali em Seara em 2009, né, em 2010. 2010 fiquei em Seara também, mas já pensando em parar. Então, eu cumpri ali com os caras eu cumpri com eles até o final do ano, do que eu tinha prometido. E acabei de o Alcindo em 2011, o Alcindo no primeiro ano do projeto também de Mafra Ferromax lá.
acabei indo para Mafra. Mas Aham. daí já fui meio acabado, né, mentalmente. Porque daí você sabe como é que funciona essas coisas, assim. Daí meu filho já aprendendo a falar, me chamando, e meio que eu já não tinha mais uma mentalidade para jogar, sabe? Porque eu já tinha parado de jogar. Então Aham. eu passei esse período da minha vida aí num momento que era meu, um momento difícil meu, né? Que eu tive que aguentar sozinho. Então, lá em Mafra, em 2012, né? Acabei de ficando lá 3 meses e pedi também para sair porque eu falei para eles que, na verdade, em vez de eu ajudar, eu só ia prejudicar eles, né? Sempre fui uma pessoa sincera nessa parte. Sim. Então, aí eu fui a São Lourenço, nesse mesmo ano, não aguentei, cara. Pedi dispensa, já não aguentava mais. Os caras lá, conversei com eles, digo, eu não tenho ânimo mais para jogar. Aí recebi um convite de Videira. Digo, aqui Videira é pertinho. Videira eu vou tentar de novo, né? Porque a gente também gosta, né? Sabe como é que é. Mas a minha mente, na verdade, foi tudo pro meu filho, sabe? Assim, todas as coisas que eu fiz depois foi tudo para ele. E em Videira, cara, chegou em Videira, daí foi. Eu disse, eu não quero mais jogar, não quero mais jogar. Eu tava só com isso na cabeça que eu não queria mais jogar. Aí pedi dispensa ele de Videira também, né? Então, eu, ninguém entendia. Às vezes vinha algumas críticas sobre mim, a minha pessoa ali, ou dos clubes que eu passei nesse período, mas ninguém sabia o que eu estava passando, sabe? Sim. Então, foi momentos, que eu disse, tive momentos assim maravilhosos, mas a vida da gente, é Deus que sabe. Então, e só me fortaleceu com isso, sabe? Então, daí pedi dispensa ali também. Aí eu liguei pro Fábio, lá da Dry, que hoje é Dry, né? E Umbro, um cara sensacional Uhum. também. Liguei para ele e falei, Fábio, é o seguinte, eu preciso. O time deles treinava à noite e trabalhava. Eu disse, cara, eu não, meu pensamento hoje é trabalhar para mim poder trazer meu filho. Expliquei a minha história para ele e o cara aceitou na hora. Eu indo para eu indo para lá, daí o cara aqui de Ervaldo Oeste, aqui no Grêmio Falcões, aqui jogava o meu irmão. Esse meu irmão que eu falei jogava o outro meu irmão, Claudinho. Tive a Uhum. oportunidade de jogar com os dois daí, né? O Claudinho já tinha jogado antes. Então você vê como Deus ele prepara todas as coisas, né? Então tive a oportunidade de jogar com meus dois irmãos, cara. Então ali Aham. começou a me dar um ânimo, eles me ajudaram bastante nessa parte também. E as coisas começaram a fluir de novo. Quando começou a fluir de novo, eu tomei o gosto, aí o Joaçaba entrou com o projeto, Cassiano. Aí o Uhum. Cassiano me convidou, hoje, disse, não quer vir para cá, tal, aqui me dá uma mão, tal. Eu disse, não, eu aceito, né? Daí peguei, acertamos aqui no Joaçaba, na época, foi 2012 ou 13, se não estou enganado, ali o primeiro ano do projeto. Já viajamos no universitário lá em Volta Redonda, já fomos campeão lá em Volta Redonda. Foi montar um time legalzinho também, um time bom, até foi campeão estadual. Aham. E daí chegou um período ali também, que daí bateu de novo, cara. Bateu de novo, daí já treinava sábado, já treinava domingo, porque o primeiro projeto do clube, ele tem que ser treinado, né? Ele tem que dar o resultado para dar continuidade. Até Aham. porque deu continuidade e tem o time da liga até hoje. Porque se nós tivéssemos fracassado aquele ano, não teria dado resultado, os caras não iam acreditar no projeto que Aham. ele tinha feito, sabe? Até depois ele me convidou para mim voltar e eu decidi de parar porque porque antes disso eu tinha conhecido uma pessoa, né? Que é a minha família até hoje, né? Eu sempre te digo, olha, Deus ele é maravilhoso por causa disso. Aham. Conheci a minha família, tive a oportunidade de montar minha família de novo. Então hoje agradeço a Deus todos os momentos difíceis que eu passei e os bons que eu passei, né? Nessa minha caminhada aí de altas e baixos, vamos dizer assim. Não fui um super jogador, mas sempre aprendi que tem que ter um coração bom, tem que ajudar as pessoas, tem que tentar dar o melhor da gente, é isso que eu passo para meus filhos, né? E Deus me deu a oportunidade de eu montar minha família. Hoje tenho uma filha aí com 6 anos, a minha esposa aí maravilhosa, né? Hoje a gente tem aí os projetos aí de ajudar as famílias também, né? Tipo, às vezes a gente vai nos hospitais, a gente vai dar cesta básica, a gente vai ora nas casas das pessoas. Então a Aham. gente está hoje a minha família a gente está nesse caminho, né? Meu filho, graças a Deus, está bem, tem 14 anos hoje, faz 4 anos que ele está lá na Chape, joga campo lá na Chape.
Aí o meu último ano foi aqui em Joaçaba, onde eu comecei, mas que nem eu te disse, como eu já não tinha mais um planejamento de vida de jogo, de jogar, então eu encerrei aqui em Joaçaba. Daí a minha família hoje reside aqui em Joaçaba. Nós Sim. estamos aqui em Joaçaba, vai para 11 ou 12 anos já, aqui em Joaçaba. Então, eu Aham. trabalho aqui numa empresa aqui, e estamos por aqui, né? Agora é só em função dos filhos agora, né? É, mas é Perdi o assim, ano, né? meu amigo. Aham, perdi o ano. É, eu tenho Ah, os meus colegas aí também, dizem, ô, Jori, vamos jogar uma bola. Os caras, eu vou sair de casa para ir lá, cara. Eu já parei faz anos, né? porque você jogou junto aí. Cara, que eu joguei junto assim, aquela época ali, meu Deus, cara, a regra era outra, era muita gente habilidosa, sabe? Mas eu Aham. tinha, meu ídolo, na verdade, meu ídolo do futsal, que nem eu falei, o meu ídolo, eu considero meu ídolo, assim, me espelhava muito na época, assim, e até hoje falo com ele, tenho oportunidade de ter amizade dele, que é o Seco, né? O Zanetti ali. Uhum. Então, cara, Sim. sensacional. Aí, cara, eu peguei o Lavarda ali em Pato Branco. O Lavarda era um cara, ele dizia assim, só joga pra mim. Joga pra mim. É. Era até engraçado. Então, quando nós estávamos nos apertos, ele dizia, joga pra mim, sabe? Cara, assim, fez seleção brasileira, um cara de um coração, tanto que o ginásio lá de Pato Branco leva o nome do pai dele, Lavardão, que é o sobrenome deles, né? Aham. Tem um projeto lá, e ele que fez o projeto da Liga, tá lá até hoje. Cara que ama Uhum. futsal, cara sensacional. Um cara também que, teve vários, o Bela, teve o Altair, o pivô, o Eca ali de Jaraguá, um baita de um jogador. Aí eu falo, né, do É. Serrão, do Léo, que é os caras mais na época que nós éramos mais novos, eles eram os mais velhos, assim, então nós espelhávamos, esses caras aí jogam demais, né? E nós poder a oportunidade de estar junto com eles ali, sabe? Então deu o Sim. Tadeu, esqueci o Tadeu, era outro pivô canhoto, esse que tinha vindo do Corinthians. Conversei com ele também faz uns 15 dias, o Tadeu, nossa, cara, pensa num pivô. Aí tinha o Túlio, aqueles caras que quando nós estávamos jogando em Seara, os caras já estavam lá no Corinthians, sabe? Um nível Sim. alto, sim, então o Katinski. Aí ali, aqueles caras que falei das antigas ali, Zequinha, Benatti, cara, meu Deus, o Rec, o Ike, porque depois veio a minha geração, então a minha Aham. geração tinha cara bom, mas era mais ou menos quase todos iguais, sabe? Mas esses caras aí eram diferenciados, cara. Meu Deus, esses caras Aham. aí, esses caras eram os caras que eles falavam assim, deixa pra mim, não é que nem hoje você fica pensando quem que vai marcar, o que vai fazer. Então mudou muito, o futsal mudou muito, né, nessa parte, porque naquela, eu tenho comigo que o futsal na época diziam que era dom, né? Assim, bom, o cara tem o Sim. dom de jogar. Hoje não, hoje os tempos mudaram, os trabalhos são outros. Hoje os caras não deixam chutar muita bola. Nós treinava 4 horas por dia, 5 horas por dia chutando bola. O que eu tenho comigo que o que vale é o chute e o gol, né? Não mudou muita coisa. Mas hoje Sim, sim. dá uma dor, os caras não vão. Treinamos demais, tô cansado, entendeu? Então é outros tempos, assim. Quem não corre não joga. Eu já ouvi que o futsal, quem não corre não joga. Então o futsal, Aham. ele é bonito de assistir, mas naquela época era mais gostoso de jogar, né? Você entendeu? Então nossa, cara, tinha uns caras sensacional, assim, onde eu aprendi. Cara, o jogo, assim, que onde abriu muita porta para mim foi em 98. Foi em 98 a final do estadual da primeira divisão, que a gente acabou ganhando 5-4 e fiz 3 gols na final. Aí fomos pro Aquele contra a BB? SBT contra a BB. Daí o Cigano pediu, tava 4-4, o Cigano tinha feito 2 gols. O Cigano era o treinador da BB, pediu tempo. Certo, ele pensava, disse, agora vamos para uma prorrogação, né? E o Serginho, que Uhum. é o diretor da categoria de base agora do Concorde ali, o Serginho, eu Sim. falei pro Serginho no tempo, digo, o Serginho nunca tinha acertado um passe, eu falo para ele. Ele nunca tinha acertado um passe. Eu disse para ele, me dê esse passe certo lá no pênalti, porque o Cigano marcava uma marcação onde ele não via a bola para pegar de voleio, ele não conseguia, os caras não conseguiam ver, sabe? Marcação boa, Aham. mas ficava de costas para a bola. O Serginho acertou uma bola perfeita, cara. Perfeita. Isso aí, às vezes eu pego até um DVD,
Eu tenho um DVD ali, às vezes eu fico pensando ali, assistindo, né, no notebook. Ah, E o Serginho acertou um passe perfeito, cara. E eu peguei certinho a bola. Como eu disse, era para ser eu, né? Destinado que nem dos outros. Peguei ela de voleio e acabamos de ganhando o jogo. A final ali, daí repercutiu, né? Bastante, claro. Aí fomos ali na RBS, na época, fomos na SBT. E eu te disse, daí apareceu esses convites todos aí. Então aquele jogo ali ficou marcado para mim. Então nós era assim, cara. E ali foi tudo na raça também. Chegamos na cidade, moramos embaixo da arquibancada. Depois eles foram, porque eram pessoas assim que eles não tinham conhecimento de como que funcionava. E nós, na humildade, assim, aceitamos tudo. Às vezes, até alugar uma casa, aquele jeito tudo assim de ser, né? Porque a gente, às vezes, tem time que você chega, tá prontinho. sim. Mas a gente entendeu, né? Tudo como que funcionava e de tudo isso conseguimos ainda dar mais força para a gente ser campeão, né? Então, esse ano, esse jogo ali marcou muito para mim, assim. Meu pai tava lá, minha mãe tava lá. Então, cara, isso ali foi uma emoção assim que eu vou guardar para sempre, né? Trabalho, né? Aham. Tem um sonho, cara, tem um sonho aí de ter minha escolinha um dia. Deus tá preparando para mim, os caminhos estão se caminhando aí e quem sabe um futuro aí eu já não consiga ir ter uma escolinha de Sim. formação aí para poder estar ajudando, né? Porque as pessoas, elas não acreditam muito hoje em dia a pessoa não acredita na pessoa, entendeu? Ah, entendi, sim. Mas elas não sabem o pensamento, porque quando você monta um planejamento, quando você monta um projeto pensando em ajudar pessoas, as pessoas pensam que você vai ganhar dinheiro. Tá entendendo? É Aham. primeiramente as pessoas elas pensam assim, ah, esse aí veio ganhar dinheiro. Mas tanto eles sabem que dali pode sair um guri que pode ganhar uma faculdade sem os pais pagar. Tem planejamento de plano de saúde que você pode ganhar que você não precisa pagar. Tem um planejamento de fisioterapia que você não precisa pagar. E sem contar que Sim. tem a carreira hoje, que se você dá certo, você já resolveu a tua vida. Não vou dizer financeira, mas por um caminho de ser uma pessoa legal, de ter um estudo, de estar fazendo o que gosta, você entendeu? Porque o maior Sim. privilégio meu, eu vou dizer meu, né? O maior privilégio meu é tipo fazer um clube de formação para que o meu orgulho é dizer assim, ó, aquele lá tá lá, mas saiu daqui, com o meu conhecimento, com o Aham. meu trabalho, entendeu? É Principalmente verdade. na minha cidade, lá no Irani. Nós, acho que eu saí de lá em 94, eu te disse que eu fui primeiro ano em Lindóia, até hoje não foi montado, eu saí na bênção de Deus, que até hoje não foi montado, saiu meus dois irmãos, e um guri saiu no campo para a Itália. Isso há muitos anos atrás, e até hoje nunca ninguém mais saiu de lá. E eu vou te dizer, lá tem muita gente boa, tem muito guri bom lá, que chega a uma certa idade, ele tem que direcionar o caminho para o outro lado, porque não tem oportunidade. Sim. Então, não tem, né, cara? E eu, graças a Deus, que eu te disse, o meu sonho era ir para Sadia, fui. Meu sonho era ir conhecer o Florianópolis, fui lá jogar. Meu sonho era conhecer o Seco, que era meu ídolo. O cara hoje é meu amigo. Meu sonho, nunca pensei em disputar a Taça Brasil, disputei várias Taças Brasil. Na época da GM, fomos alojados na GM, lá dentro da GM. Não fui mais longe porque, como eu te disse, escolhas não sei se foi certas ou erradas. Mas hoje, os melhores treinadores hoje, que estão na área e hoje, foram meus treinadores. Né? Tipo o Lacerda, vice-campeão da Liga, o Marquinhos Xavier, na seleção brasileira, Banana tá lá em Foz, Maneco hoje tem um projeto com o Davi Luiz lá, o lateral esquerdo do Flamengo, Uhum. e assim vai, né, cara? E eu que agradeço, né? Agradeço aí a oportunidade, muito difícil, né? Você tá fazendo um trabalho aí que muitos já deviam ter feito, mas Deus sabe o que faz, você está resgatando isso. Muito É. feliz aí muito feliz pela oportunidade de estar falando, conhecendo, né? Guardar teu WhatsApp aí para bater um papo sempre.